Bom dia a todos. Hoje nós vamos falar sobre a população dos Estados Unidos, né? Em 2018, né, a população dos Estados Unidos era de mais de 328 milhões de habitantes, a terceira maior população do mundo, superada apenas pela China e a Índia. O crescimento populacional estadunidense era de 0,78% ao ano, e não era mais baixo em virtude do intenso fluxo migratório vindo principalmente da América Central e da Ásia. Além da migração legal, há décadas os Estados Unidos recebem a cada ano milhares de imigrantes ilegais, que formam parte da mão de obra menos qualificada e que atua na agricultura e nos centros urbanos. O atual perfil populacional dos Estados Unidos começou a tomar forma no século XVI, com a chegada dos colonizadores europeus que praticamente dizimaram os indígenas nativos. No século XVII, um grande número de africanos escravizados foi levado para trabalhar principalmente nas plantações. E, no século XIX, milhões de imigrantes desembarcaram no país, especialmente europeus. Hoje, a população estadunidense ela é composta em sua maioria de brancos que representam 76,9% de total de habitantes. Então, afrodescendentes somam 13,3%. E os asiáticos, 5,7%. E os indígenas e os nativos do Alasca, 1,3%. Outros grupos, 2,8%. Então, estudos mostram que nas próximas décadas, a composição da população estadunidense sofrerá significativas mudanças até 2043. A população branca será minoria e os afrodescendentes e os latinos-americanos, né, os latinos contribuirão de maioria de habitantes do país. Então, nós temos aí que no mundo, os 10 países mais populosos, né, é China, Índia, Estados Unidos, Indonésia, Paquistão, Brasil, Nigéria, Bangladesh, Rússia e Japão. Então, a distribuição populacional dos Estados Unidos de maneira irregular. Então, não é uma distribuição populacional igual, ela é bem diferente, bem desigual. No Nordeste estão as maiores densidades demográficas, especialmente na região de Boston, Nova York e Washington. Essas são as áreas de ocupação mais antigas do território estadunidense. Outras áreas com bastante concentração populacional são a região dos Grandes Lagos, com destaque para a cidade de Chicago, e na costa oeste, nas cidades de Seattle, San Diego, São Francisco e Los Angeles. A ocupação dessas áreas ocorreu durante o século XIX, em um processo que ficou conhecido como a Marcha para o Oeste. Com o objetivo de adquirir terras novas, os colonizadores partiram da costa oeste e ocuparam das planícies da região central e litoral banhado pelo Oceano Pacífico. Em virtude de condições naturais que dificultam a ocupação humana, existem no país vastos espaços pouco povoados. São eles o Alasca, de clima muito frio, o Arizona, né, de clima árido e semiárido, e as áreas de relevo montanhoso no oeste, com a presença das montanhas rochosas. Então, a figura 9, mostra a densidade demográfica dos Estados Unidos. No mapa, as cores mais claras representam as áreas de baixa ocupação. Já nas cores mais escuras representam áreas de elevadas ocupações. As megalópolis, né?
Então, nós vimos que os Estados Unidos eles abrigam 3 megalópolis. Né? A maior delas, conhecida como Boswash, que se estende de Boston a Washington. No Nordeste, no território, concentrava cerca de 17%, né, da população estadunidense, segundo o censo de 2010. A segunda maior, chamada Sansan, situa-se na costa oeste, em São Francisco e San Diego. Na Califórnia, eles vivem na Califórnia, né? Nela vivem, né, 9% dos habitantes do país. A terceira Chips, que abrange a área situada em Chicago e Pittsburgh. A próxima região dos Grandes Lagos acolhe 6% da população. Apesar de sua importância econômica, financeira e cultural, não são as megalópolis que mais crescem nos Estados Unidos. As áreas urbanas que registram maior crescimento são as regiões metropolitanas, que variam as cidades do Texas, como Houston e Austin. Orlando, na Flórida, Las Vegas, Nevada e a Atlântica, na Geórgia. Já a questão da imigração, pelo fato de ser a maior economia do mundo, há décadas os Estados Unidos atraem milhares e milhões de imigrantes latino-americanos e asiáticos, de sua maioria. Hoje, há cerca de 11 milhões de imigrantes ilegais do país, atraídos pela possibilidade de melhores condições de vida entre esses imigrantes, grande parte provenientes do México e de pastéis da América Central. Cruzam a fronteira sem a documentação necessária para viver um trabalhador ilegalmente do país. Então, para conter a entrada ilegal de pessoas do México, o governo estadunidense estabeleceu rígidas leis contra a imigração, desenvolveu medidas de supressão policial nas fronteiras e construiu um grande muro nas fronteiras entre San Diego, Estados Unidos, Tijuana e Mateus. Principalmente México, né? Preconceito e discriminação. Parte da população dos Estados Unidos defende a ideia de que os imigrantes oneram o Estado, o que deve oferecer serviço de saúde e educação a eles. Parte da população acredita também que os imigrantes prejudicam os não imigrantes por concorrerem a postos de trabalho. Na realidade, porém, os imigrantes compõem parte da força de trabalho dos Estados Unidos. Os trabalhadores imigrantes realizam os trabalhos mais pesados e de baixa remuneração, pouco atrativos aos cidadãos estadunidenses. As minorias étnicas são discriminadas em termos econômicos e sociais. E os imigrantes se concentram em comunidades formadas por pessoas que compartilham o mesmo local de origem. E as desigualdades sociais, como é que funciona num país como os Estados Unidos, né? Então, apesar de serem um país desenvolvido, né, os Estados Unidos apresentam alguns índices sociais semelhantes aos das nações em desenvolvimento. Enquanto, por exemplo, 6,3% da população da Suécia vive com menos de $11 por dia, nos Estados Unidos, essa porcentagem chega a 13,6%.
Da mesma forma, enquanto alguns países desenvolvidos, a expectativa de vida dos habitantes é cerca de 84 anos. Nos Estados Unidos, ela é de 78,9 anos, média inferior à de alguns países em desenvolvimento, como Chile e Costa Rica. Ambos com respectiva de vida de 80 anos em 2018. E as diferenças sociais, né? Uma característica dos indicadores populacionais estadunidenses é a diferença entre as médias verificadas entre pessoas brancas com alta escolaridade e pessoas afrodescendentes com baixa escolaridade. Então, enquanto a expectativa de vida de um homem branco em educação universitária, né, por exemplo, é de 80 anos, a de um homem afrodescendente com baixa escolaridade é de 65 anos. A diferença entre as condições de vida das pessoas afrodescendentes e as de pessoas brancas nos Estados Unidos são históricas. Até meados do século XIX, por exemplo, a separação entre negros e brancos era praticada no sul do país, enquanto onde predominou a escravidão até o século XIX. E os afrodescendentes não tinham muitos de seus direitos civis assegurados, né? Como o do voto, por exemplo. Diferenças econômicas e sociais perduram, né, até os dias de hoje, quando a maioria da população negra vive, né, em condições sociais e econômicas inferiores às da maioria da população branca. Embora tenham sido, né, quando a maioria da população nega, né, ou via de regra, né, vive em condições sociais e econômicas inferiores às da maioria da população branca. Embora tenham sido implantadas políticas de inclusão, o preconceito persiste e parte da população afrodescendente e latina ainda sofre violência e vive em condições precárias. Estados Unidos, presença mundial, potência econômica e militar. Então, por exemplo, os Estados Unidos marcaram presença em diversas partes do mundo, por exemplo, né, por meio de empresas transnacionais, bases militares e uma frota marítima em todos os oceanos com o objetivo de defender seus direitos econômicos, estratégicos e geopolíticos. Na ação política, né, os Estados Unidos exercem protagonismos nas regiões internacionais, tendo como grande poder de direção, de decisão nas questões políticas atuais e forte influência sobre instituições internacionais como a ONU, por exemplo, que significa a Organização das Nações Unidas. E a OTAN, Organização do Trabalho do Atlântico Norte, até mesmo agindo contrariamente a elas, algumas vezes. Na ordem mundial do pós-guerra, o país passou a intervir livremente em questões como conflitos locais ou conflitos mundiais. Então, obrigado pela companhia. Até a próxima aula.